Então, continuando, depois de termos falado sobre a metamelamena, que é um remorso que ele interioriza, não sai, entra e vai acabando com a pessoa. Vamos falar agora sobre a metanoia. Meta, mudança, noia, mente. Né? Então, o pensar, mudar a mente, mudar o pensar, claro, mudar o pensamento. E quem muda o pensar é mudar de caminho, é dar uma meia volta, né? Não é uma volta completa, é meia volta. Né? Então, metanoia, meta, mudança, noia do pensar. Mudar o pensamento, isso nós aplicamos voltado para o Evangelho. A metanoia é uma palavra grega composta do prefixo e sufixo, que a meta é mudança, a noia é pensar, pensamento, mente. Mente é o pensar, né? O pensamento. Então, a metanoia, ela gera um arrependimento diferente da metamelamena que eu falei, que gera um sentimento de remorso que interioriza, né? A metanoia gera um sentimento de arrependimento. Esse sentimento de arrependimento gerado pela metanoia, uma mudança de pensar, a pessoa se arrepende. E quando há um arrependimento, a pessoa sente nas suas emoções, tem esse sentimento. Os sentimentos é uma consequência da metanoia, do mudar de pensar. E mudando do pensar, esse pensar vai gerar na pessoa um arrependimento. De fato, a pessoa está arrependida. E esse arrependimento provoca um sentimento. Então, o arrependimento em si não é sentimento, mas o arrependimento gera um sentimento. E esse arrependimento, ele é produzido pela a mudança do pensar da pessoa. Essa mudança do pensar é gerada pela metanoia, certo? É uma ação, nós acreditamos que seja uma ação de Deus. Quanto ao Evangelho, quanto à administração da palavra, relacionada às pessoas, né, que tomam decisão, se assim podemos dizer, favorável ao Evangelho, a Cristo, a segui-lo, a servi-lo, a se submeter ao senhorio de Cristo. Então houve assim uma intervenção de Deus, é claro, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nisso a pessoa tem o pensar, a noia mudada. E aí esse pensar, por intervenção divina, vai gerar na pessoa um arrependimento. O arrependimento não é sentimento, não é as emoções. É um arrependimento, uma repúsia do erro, da falha, do pecado, da transgressão, das coisas erradas. Esse arrependimento, essa repúsia, essa rejeição ao pecado, gera uma emoção. A pessoa é tomada de sentimentos, de emoções também, né? Que já são consequências que acontecem depois do arrependimento, que o arrependimento é gerado, uma repulsa ao pecado, depois da metanoia, da mudança do pensar, que a mudança do pensar vem por justamente uma intervenção divina quando convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ponto. Então, essa metanoia, ela agora exterioriza, não interioriza como o outro, a metamelamena, o sentimento de remorso que mata. A metanoia agora pega gera essa repúsia, rejeição ao erro, à falha, ao pecado, à transgressão, e aí gera dentro do ser humano essa repúsia. E essa repúsia gera uns sentimentos, as emoções, que provoca na pessoa uma ânsia. Ou seja, a pessoa, isso aí gera vômito das coisas, da repúsia, das transgressões. E quando existe, a pessoa exterioriza, põe para fora em forma de confissão. Olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E aí, porque essa repúsia é gerada pela metanoia, por intervenção de Deus, e a pessoa repudiada disso, começa a sentir nas emoções essa rejeição e aí começa a vomitar, ou seja, pôr para fora em forma de confissão. Nessas confissões fala o que fez e também expressa pedido de perdão a Deus e às pessoas às quais porventura tenha sido ofendida por esse agente, por essa pessoa, certo? Então vai botando para fora. As confissões vêm verbalizada como
por uma consequência de vômito que essa pessoa está exteriorizando, colocando para fora, através do seu sentimento de repúdia, por conta de uma rejeição que aconteceu, de mudança no interior dessa pessoa, certa, que foi gerado um arrependimento, que não é as emoções, embora as emoções estejam presentes, foi gerado no arrependimento. Esse arrependimento foi gerado por conta de uma mudança que houve, que chamamos metanoia, mudança da mente. Essa mudança da mente, do pensar, tal, tudo, foi provocada através de uma intervenção divina, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a metamelamena, que eu tinha falado antes, ela interioriza, ela enraiza dentro da pessoa, levando um remorso, um estado depressivo, tal, tudo, e alguns chega a estado muito grave, até mesmo pessoas tirando a própria vida. A metanoia é o contrário, ela gera uma mudança na mente, que gera um arrependimento, que não é um sentimento, arrependimento não é um sentimento, é uma atitude, é uma mudança de comportamento. Está arrependido, vai e produz frutos dignos daquele arrependimento. Os frutos vai comprovar que de fato houve um arrependimento na pessoa, porque houve uma mudança do pensar, porque houve uma intervenção divina. Nesse arrependimento, a pessoa vai exteriorizar tudo que cometeu de erro, porque gera uma repúdia, uma aversão ao erro, à falha, ao pecado, à transgressão, aos males, e a pessoa vai rejeitar, vai vomitar, pondo para fora em forma de confissão, dizendo o que fez e também pedindo perdão aos inocentes. Isso é metanoia. Depois estaremos falando da metamorfose. Valeu, um abraço para todos por cá. Gladys Aragão, amante da teologia.